E aqui na 36ª Zona Eleitoral, vamos conversar com o Antônio Carlos Zucoloto Júnior, que é o chefe aqui do cartório. Vai falar sobre diversos assuntos. As pessoas que vão lá depositar o seu voto, né? Levar um lembrete com o seu candidato, com o seu número, portar o seu título, ou pelo menos o número, ter conhecimento do local, da sessão onde vota. É muito comum a pessoa comparecer ao local de votação, ela sabe o local onde ela vota, a escola, né, o colégio, mas ela não se recorda da sessão. Entrar de forma ordeira no local, de forma silenciosa, votar, ir para casa. A legislação eleitoral, ela proíbe a aglomeração no dia da eleição. Nós acreditamos que estas sejam as principais recomendações. Um documento com foto, então, é imprescindível. Imprescindível. Lembrando que a pessoa pode utilizar o e-título como documento oficial com foto, caso já tenha sido coletada a biometria, ou seja, se o e-título tiver a foto da pessoa. Outra situação é a questão de substituição de urnas que acabarem não funcionando no dia da eleição. Há um percentual de urnas que são utilizadas para contingências. É quando realmente a urna ela apresenta alguma falha, o que é comum. É esperado em qualquer tipo de equipamento eletrônico. Há um procedimento que os próprios mesários podem realizar, que é desligar a urna, aguardar 1 minuto e religar ela. E isto resolve boa parte dos problemas. Quando esse procedimento não resolve, é acionado o suporte do cartório eleitoral, que comparece à respectiva sessão e realiza procedimentos técnicos, como reposicionamento da mídia de votação ou até mesmo a substituição da urna. Outro assunto aqui, a partir de que horário os resultados já podem ser apurados? Todas as eleições seguem o mesmo horário nesse sentido? A eleição ela ocorre até depois das 17 horas, quando todos aqueles que estavam na fila às 17 horas terminarem de votar. Então, isso é muito dinâmico e varia muito de um local para outro, mas, via de regra, a partir das 17h20, 17h30, o cartório eleitoral começa a receber as primeiras mídias para transmissão. Lembrando que os fiscais de partidos, eles têm acesso ao resultado da respectiva sessão logo que o boletim de urna ele é emitido pela urna e é fixado na entrada do local de votação. Vamos falar agora sobre a segurança pública durante esse período eleitoral também, que é outro trabalho que a gente sempre destaca, né, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos de segurança, também como está. A Justiça Eleitoral, ela organiza uma fiscalização própria nos locais de votação, seja dentro da urna pelos mesários, dentro dos locais e no entorno dos locais de votação. Historicamente, a Polícia Civil e a Polícia Militar também intensificam a fiscalização nos dias que antecedem a eleição e a eleição. E, via de regra, também há uma reunião de alinhamento, né, do juiz eleitoral com as autoridades policiais, o que deve ocorrer nos próximos dias. Outra situação que a gente sempre aborda, e é uma dúvida dos eleitores, transporte eleitoral também. Como é que funciona isso? Para que também não ocorra um crime eleitoral, né? Inclusive, é um crime muito grave transportar eleitor no dia da eleição. A Justiça Eleitoral, aqui de Videiro, o juízo eleitoral, vai fornecer transporte para a zona rural, exemplo do que sempre foi feito em eleições anteriores. O roteiro ele vai ser publicado em edital e encaminhado para a imprensa para divulgação nos próximos dias também. E nesta eleição vai ocorrer o transporte gratuito coletivo de eleitores, com as linhas regulares, conforme já ocorrem nos dias úteis. Agora vamos falar sobre os mesários. A orientação e treinamento já aconteceu? Esse treinamento para ele já está definido? Sim, ele já ocorreu para as funções de presidente e primeiro mesário no dia 20 de setembro, no auditório do IFC. Foi um treinamento ali teórico de cerca de 2h30, 2h40, com um treinamento prático de aproximadamente 30, 40 minutos. Houve o treinamento da junta eleitoral, está para ocorrer o treinamento de auxiliares eleitorais e de fiscais eleitorais. E também, junto com os mesários, houve o treinamento dos administradores de prédio, que antigamente era chamado de delegado de prédio. Agora, vamos falar aí sobre biometria. Ela é usada nessas novas urnas, essas novas urnas serão utilizadas aqui em Videira, algum modelo diferente, e o documento também, né, ele é indispensável para quem não fez a biometria?
para a Videira, nós continuaremos utilizando nessa eleição as urnas modelo 2013 e 2015. Ela reconhece a biometria normalmente, mas é necessário que o eleitor tenha realizado o cadastro biométrico ou que a biometria dele tenha sido importada de algum outro órgão em razão de parcerias com a Justiça Eleitoral. Agora o assunto é a questão do e-título, né, que é uma maneira que as pessoas têm aí de utilizar, né, essas tecnologias novas, só que é preciso baixar o quanto antes, né? Não deixar para os últimos dias ali que antecedem a eleição, porque com certeza sempre gera muitos acessos e isso pode atrapalhar. O e-título é um documento, é um aplicativo muito importante, cujo download ele tem sido incentivado pelo tribunal, pela Justiça Eleitoral como um todo, pelas inúmeras funcionalidades que ele disponibiliza. Como eu disse ali no começo, uma das principais recomendações é a pessoa conhecer o local de votação, a sessão, o número do seu título de eleitor, e o e-título dá acesso a todas essas funcionalidades. E quando tem biometria, né, como falamos, possibilita, né, utilizar como documento oficial também. Ele também permite que o eleitor que esteja fora do seu domicílio possa justificar a ausência no dia da eleição pelo aplicativo e também gerar certidões, como, por exemplo, a certidão de quitação eleitoral, entre inúmeras outras funcionalidades. Algum local de votação aqui em Videira ou nos municípios que abrangem aqui o cartório eleitoral, houve alguma mudança nesse local de votação? Apenas o Valdemar Kleinenbing, que passa por reformas desde a eleição anterior. E, em razão disto, os eleitores do Colégio Valdemar Kleinenbing votarão na UNOESC, juntamente com os eleitores da própria UNOESC. Outro assunto que a gente lembra aqui também é locais com acessibilidade, né? Todos os locais de votação, eles passam por alguma verificação quanto a isso? Sim, são verificações exaustivas, frise-se. Há meses atrás foi feito um levantamento, né, através do envio de formulários para os locais de votação, e agora, há poucos dias, poucas semanas, os técnicos de urna realizaram a vistoria presencialmente, com preenchimento de formulários, com inúmeras informações, inclusive sobre acessibilidade. Há envio de ofício do juiz para os prefeitos e, via de regra, também do tribunal para o governo do estado, para que sejam adotadas medidas para melhoria e garantia da acessibilidade. E, em casos excepcionais, são adotadas, por exemplo, rampas móveis. Nós lembramos também que aqueles eleitores que informaram sua condição, dificuldade de locomoção, por exemplo, para a Justiça Eleitoral, nós procuramos colocar essas sessões nos melhores locais de cada local de votação. Então, se pegar um local de votação que tenha 2 andares, por exemplo, e nós temos informação de que 2 sessões contêm eleitores com dificuldade de locomoção, elas ficam no térreo e próxima da entrada do local de votação.